Infelizmente, ultrapassamos a triste marca de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil. Triste demais. São mais de 400 mil CPFs cancelados, conforme deboche do presidente da República, que despreza a vida, que odeia a vida, que faz chacota de quem perdeu a vida e desrespeita os familiares de quem não está mais entre nós. Esse Bolsonaro é um sujeito mau, egoísta, e aqueles que o chamam de genocida estão com toda a razão. Mas esse vídeo é para falar de um bolsominion raiz, né? O cara que representa o bolsonarismo, que é o ministro da Economia, por sinal um péssimo ministro, muito incompetente, o Paulo Guedes. O cara que está destruindo a economia brasileira. Meus amigos e minhas amigas, eu sou o Flávio Rezende. Este é o canal A Voz do Cerrado. Bom, hoje o Paulo Guedes ele foi notícia novamente. Mais uma vez, né? Ele ontem ele deu uma declaração super infeliz. Ontem não, na verdade foi no dia 27, que ele criticou o aumento da expectativa de vida. Segundo ele, todo mundo quer viver 100 anos. Bom, Paulo Guedes, é claro que todo mundo quer viver 100 anos. As pessoas gostam de viver, as pessoas não querem morrer paspalhando. Meu Deus. Quer dizer, o cara é contra a vida e a favor da morte. Porque um dos itens mais importantes que mostra o desenvolvimento de um país é a longevidade. É as pessoas viverem muito e viverem bem. Mas esse cara, esse Paulo Guedes, que é um bolsonarista de coração, porque ele tem esse ódio pela vida, esse ódio pelas pessoas que vivem muito, ódio também pelos pobres, pelas empregadas domésticas, pelos servidores públicos, pelos trabalhadores. E ele também odeia a vida. Isso é horrível. É o nível de uma pessoa que ocupa uma função extremamente importante no Brasil, e é por isso que hoje nós estamos afundados. E infelizmente, enquanto esse cara continuar no Ministério da Economia, vamos afundar ainda mais. Aí hoje ele deu uma outra declaração, dizendo que o FIES bancou a universidade até para filho de porteiro. O sujeito é contra a universidade para pobre. Aí ele justifica dizendo que o filho do porteiro não tinha preparo para entrar no vestibular, para passar no vestibular, para entrar na faculdade. Mas o que acontece? O filho do porteiro, ao ter a oportunidade, ele pode abraçar a oportunidade. E ao abraçar a oportunidade, ele pode transformar os estudos em algo que vai fazer a vida dele, sendo filho de porteiro, melhorar. Esse é o terror, esse é o pesadelo de pessoas iguais ao Paulo Guedes, que odeiam a prosperidade dos pobres. Essa gente não quer ver o pobre prosperar. O pobre, o eleitor da extrema direita, tem que entender isso. Essa gente não quer ver o pobre prosperar. Aí o perfil satírico Coronel Siqueira, que faz chacota com a extrema direita, publicou o seguinte. Ele escreveu aqui, abre aspas: se eu viver, o Paulo Guedes reclama. Se eu morrer, vira estatística contra o Bolsonaro. Não sei mais como ajudar esse governo. Bom, o que acontece? Vida longa, desagrada o Paulo Guedes. As mortes, ao invés de serem choradas e lamentadas, viram motivo de preocupação para um governo que deixa o povo morrer. E aí a extrema-direita, perdida, os bolsominions estão perdidos, porque eles não conseguem defender o Bolsonaro. Não tem como defender, porque o país vai de mal a pior. Aí eles estão aí, ressuscitando fake news contra o PT, ressuscitando fake news contra o Supremo Tribunal Federal, porque eles não têm nada a oferecer de bom para a população. O Lula, que já está liderando as pesquisas para a eleição do ano que vem, é o candidato que tem condições de vencer o Bolsonaro. E quem quiser vencer o Bolsonaro, que se aglutine em torno da candidatura do ex-presidente Lula.
porque ele tem condições de ganhar. Essa história de terceira via não vai colar. Isso é uma tremenda bobagem, é desperdício de energia. Quem quiser de fato tirar o Bolsonaro da presidência da República tem que se aliar ao Lula, porque a maioria da população brasileira que vai votar ano que vem quer votar no ex-presidente Lula. Aí quem atacar o Lula vai ajudar o Bolsonaro, essa é a realidade no ICRO. Mas o Lula publicou aqui no Twitter o seguinte: o Ricardo Silvestre, ele compartilhou essa lamentável notícia com essa infeliz fala do Paulo Guedes. O Ricardo Silvestre escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas, felizmente um dos filhos de porteira e empregada doméstica sou eu, que pude estudar pela existência dos programas sociais do governo Lula. É isso que o Lula representa, a ascensão do povo pobre, essa é a realidade. O Lula construiu muitas universidades, construiu muitos institutos federais de educação, ampliou o acesso dos pobres aos estudos. Por isso, muita gente hoje coloca o Lula em primeiro lugar nas pesquisas. Aí o Lula respondeu, compartilhou e escreveu: por mais jovens como o Ricardo e menos homens como Paulo Guedes. Parabéns, Lula! É assim mesmo. O mundo não precisa de pessoas como Paulo Guedes, o mundo precisa de pessoas como o Ricardo, filho de porteira e empregada doméstica, que se esforça, estuda e melhora as suas condições de vida. Ora, a incompetência do Paulo Guedes ela é tão grande, mas tão grande, que o IGPM acumula uma inflação de 32% em 12 meses. Esse índice ele é usado no reajuste dos contratos de aluguel do país. Mas o que acontece? É esse índice, é o IGPM, que nos mostra a realidade que todos nós estamos vivendo. Quando vamos ao supermercado, como quando vamos ao posto de gasolina, abastecer os nossos veículos. Tudo está muito caro no país e o IGPM comprova isso. É a inflação de preços. 30% no acumulado dos últimos 12 meses. Uma tragédia, uma desgraça para o nosso país, que está piorando a vida dos mais pobres, com o desemprego, com os baixos salários e com o descontrole da inflação. E o Paulo Guedes com raiva do filho do porteiro que vai estudar numa universidade. Pelo amor de Deus, puta que pariu, que desgraça, que povo mau. Agora, o pobre tem que entender isso e não votar nessas porcarias de políticos de extrema direita, ou então de direita neoliberal, porque o Paulo Guedes é um neoliberal. Ele é contra qualquer política de assistência às pessoas mais humildes. Na visão deles, o pobre que estiver passando fome, bom, ninguém tem que dar comida, porque a gente nunca viu Paulo Guedes falar contra a fome. Nunca viu. Mas a gente já viu ele falar contra a longevidade, contra a empregada doméstica e para Disney, contra o filho do porteiro estudar numa universidade. Um absurdo. É um absurdo isso aí. E o Fernando Haddad resumiu a coisa toda. No Twitter ele escreveu o seguinte, depois de desejar a morte prematura dos pobres, Guedes quer seus filhos condenados à ignorância. Ele quer que as pessoas vivam menos e não estudem. Isso é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Continuando aqui a leitura da postagem de Fernando Haddad no Twitter. Saúde e educação para poucos. Esse é o seu ideal de mundo. Ideal do Paulo Guedes. Aos porteiros e seus filhos. Agora é um desejo do Haddad para os porteiros e os filhos dos porteiros. Vida longa e a porta da universidade aberta. É isso que o Fernando Haddad quer, junto com os petistas, junto com a esquerda e junto com aqueles que são progressistas. É isso que nós queremos, é isso que os progressistas querem, é isso que os esquerdistas querem para a maioria do povo brasileiro. Vida longa e as portas da prosperidade aberta para todos. E o Marcelo Freixo também se manifestou, várias manifestações. Aí a gente separou algumas aqui para fazer o comentário no nosso canal A Voz do Cerrado aqui no YouTube.
Olha só o que o Marcelo Freixo escreveu. Fies bancou universidade, entre aspas, ele repetiu as palavras do Paulo Guedes. Fies bancou universidade até para filho do porteiro. Aí ele comentou: a única coisa que não revolta Paulo Guedes é pobre passando fome. Esse é o ponto fundamental. Paulo Guedes, Bolsonaro, essa turminha aí de extrema direita, os neoliberais, eles não estão nem aí para o sofrimento da maioria da população. Agora, nós temos ainda que, distante do ideal, mas nós temos uma democracia burguesa, é verdade, controlada. Mas o voto é uma decisão individual. Por isso é muito importante que as pessoas pobres tomem consciência e se manifestem contra pessoas iguais ao Paulo Guedes. E não reeleja Bolsonaro, e não reeleja nem um tucano, nem um PSDBista, e não eleja nenhum liberal, nenhum neoliberal, porque essa gente só serve para empobrecer a maioria da população e colocar o nosso país em crise. E ainda desprezam os pobres, odeiam os pobres, a maioria do povo é pobre. E o pobre só vai prosperar se organizar politicamente, se votar naqueles que querem melhorar a vida dos mais pobres. Se continuarem votando em pessoas ricas que odeiam os pobres, a tendência é que as coisas fiquem cada vez pior. Inflação descontrolada, desemprego alto, salários baixos, vida difícil. Meus amigos e minhas amigas que chegaram até aqui, quero pedir um grande favor. Se inscreva no canal, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. Nós precisamos ampliar esse debate. Um forte abraço e até o próximo vídeo.